Você já teve dificuldade em transformar uma avaliação energética em um relatório claro e profissional para o seu cliente? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no método RAD AI. E nessa aula eu vou te mostrar como realizar uma avaliação energética completa utilizando o método RAD AI com o pêndulo e os biômetros. E o melhor, você vai transformar as respostas obtidas em um relatório personalizado, claro e profissional, pronto para enviar para o seu cliente em poucos minutos, sem complicação e sem perder tempo. Então, antes de começar o passo a passo, você vai ter que ter em mãos os biômetros utilizados para fazer a avaliação, o pêndulo, e também eu vou disponibilizar para vocês tanto os biômetros como esse formulário no método RAD AI na plataforma do sistema, para você poder baixar e imprimir. Conforme a gente vai fazendo a leitura, a gente vai preenchendo nesse formulário para depois pegar essas informações e colocar lá no RAD AI para gerar o relatório automático. Então vamos para o primeiro passo, que é o reconhecimento do testemunho. E antes de qualquer análise energética, a gente precisa garantir que o testemunho esteja 100% valorizado. O que é o testemunho? É a assinatura energética da pessoa. Então pode ser o nome completo mais a data de nascimento, como eu coloquei aqui, a foto da pessoa ou um testemunho físico, cabelo, unha. Normalmente eu utilizo o nome completo e a data de nascimento, mas aí vai de terapeuta para terapeuta, tem muitas que usam foto. Então vamos para o próximo passo que eu vou mostrar como é que é feito na prática. Então, para valorizar o testemunho, a gente vai utilizar o gráfico decágono duplo, que é este aqui. Então, como a gente vai fazer? Colocar o testemunho no centro do gráfico, o nome completo é a data de nascimento, ou se for foto, colocar a foto, deixar por um tempo e depois com o pêndulo a gente vai fazer a seguinte pergunta. Esse testemunho está 100% valorizado? Sim ou não? Se o pêndulo girar sentido horário e der sim, a gente vai prosseguir com a análise. Se ele girar anti-horário, é não. Então, você tem que deixar ele por mais um tempo aqui dentro do gráfico, até dar 100% valorizado. Lembrando que o testemunho físico, que é cabelo, unha, não precisa ser valorizado no decágono. Você pode colocar ele direto lá nos biômetros para fazer a análise. Então, depois do testemunho estar 100% valorizado, a gente vai começar pela análise do corpo sutis. Os corpos avaliados são o mental, o emocional, o espiritual e o físico. Então, para a análise do corpo sutis, vamos pegar o biômetro de corpo sutis, colocar o testemunho na base e fazer as seguintes perguntas com um pêndulo. O corpo mental de Júlia possui algum desequilíbrio? Sim ou não? Se sim, qual a porcentagem de desequilíbrio? Depois você pergunta, esse desequilíbrio está afetando algum chakras? Se sim, qual chakra está sendo afetado? E depois você vai repetir esse processo para o corpo emocional, o corpo espiritual e para o corpo físico. Eu vou mostrar na prática para vocês que fica bem mais fácil. Vamos lá? Pessoal, eu gosto de usar muito esse biômetro aqui, que ele é bem completo, porque a gente pode analisar com ele os corpos sutis, os chakras, a aura, a escala Bovis, e também dá pra gente fazer a análise das áreas da vida, que é esse aqui, de péssima a excelente. Então eu uso, vocês vão ver que eu vou usar bastante esse biômetro, porque ele é bem completo e facilita muito na hora de fazer a análise, você não precisa ficar trocando os biômetros. Então vamos lá começar pelos corpos sutis, que eu vou utilizar essa parte aqui, e vamos fazer as seguintes perguntas, começando com o corpo mental. O corpo mental de Júlia possui algum desequilíbrio? Sim ou não? Aqui indicou que sim, agora eu vou perguntar a porcentagem. Qual que é a porcentagem de desequilíbrio do corpo mental de Júlia? Aqui ele me apontou para 30%. E agora eu vou ver se está afetando algum chakra. O corpo mental de Júlia está afetando algum chakras? Sim ou não? Aqui ele me falou que sim. E eu vou perguntar quais chakras estão sendo afetados. Quais chakras está sendo afetado? Aqui ele apontou o laríngeo. Tem mais algum? Sim ou não? Me apontou que não. Então eu vou marcar aqui na ficha. Então sim, tem desequilíbrio. 30%. E tá afetando o chakra laríngeo. Aí você vai repetir essas perguntas para os outros corpos também, para o emocional, para o espiritual e para o físico. Então, depois de fazer a análise do corpo sutis, a gente vai fazer o diagnóstico dos chakras, que a gente vai avaliar os 7 principais chakras, que são eles: o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o sacro e o básico. Então, vamos pegar o biômetro do chakras, colocar o testemunho ali na base e fazer as seguintes perguntas para o pêndulo. O chakra coronário de Júlia possui algum desequilíbrio? Sim ou não? Se sim, qual é a porcentagem de desequilíbrio? Depois a gente pergunta, esse chakra está hiperativo ou hipoativo?
E em seguida, se esse chakra está afetando alguma glândula ou algum órgão correspondente. Sim ou não? Repita o processo para todos os outros chakras. Vou mostrar na prática para vocês. Então vamos para o diagnóstico dos chakras, começando pelo chakra coronário. Vou fazer a seguinte pergunta. O chakra coronário de Júlia possui algum desequilíbrio? Sim ou não? Aqui ele me falou que não, então vamos para o próximo, que é o frontal. O chakra frontal de Júlia possui algum desequilíbrio? Sim ou não? Aqui ele me falou que não, então vamos para o próximo. O chakra laríngeo de Júlia possui algum desequilíbrio? Sim ou não? Então aqui ele rodou para sim, vamos perguntar a porcentagem. Qual que é a porcentagem de desequilíbrio do chakra laríngeo de Júlia? 20%. Agora vamos perguntar a atividade. Qual é a atividade do chakra laríngeo de Júlia? Hipoativo ou hiperativo? Hipoativo. Agora a gente pergunta se está afetando alguma glândula ou algum órgão correspondente. O chakra laríngeo de Júlia está afetando alguma glândula ou algum órgão correspondente? Sim ou não? Aqui ele me falou que não. Então vamos marcar aqui. Se tem desequilíbrio, sim. A porcentagem de desequilíbrio. A atividade deu hipoativo. E falou que não está afetando nenhuma glândula e nenhum órgão correspondente. Então aqui deu que não. E aqui deu que não. Aí você vai repetir todas essas perguntas para os outros chakras, o cardíaco, o umbilical, o sacro e o básico. Então agora a gente vai fazer a investigação da aura, que avaliamos o campo energético externo da pessoa. E o que iremos avaliar? A proteção, o tamanho, cores em falta e cores em excesso. Então vamos pegar o biômetro da aura, colocar o testemunho ali na base e fazer as seguintes perguntas. Qual a porcentagem de proteção da aura de Júlia? E depois, qual a porcentagem do tamanho da aura de Júlia? Existe alguma cor em falta na aura de Júlia? Sim ou não? Se sim, quais cores estão em falta? E depois, se existe alguma cor em excesso na aura de Júlia? Se sim, quais cores estão em excesso? Vamos para a prática para você ver melhor. Investigação da aura. Vamos lá, primeira pergunta, proteção. Qual a porcentagem de proteção da aura de Júlia? 70%. Agora vamos perguntar o tamanho. Qual que é a porcentagem de tamanho da aura de Júlia? 50%. Vamos perguntar cor em falta. Tem alguma cor em falta na aura de Júlia? Sim ou não? Aqui rodou para não, então eu nem vou perguntar quais cores que são. Agora, se tem alguma cor em excesso. Tem alguma cor em excesso na aura de Júlia? Sim ou não? Aqui ele me apontou para sim, eu vou perguntar quais cores estão em excesso. Quais cores estão em excesso na aura de Júlia? Índigo. Tem mais algum? Sim ou não? Sim. Qual? Amarelo. Tem mais algum? Sim ou não? Então, tem o amarelo e o índigo. Se a cor em falta tivesse dado que sim, você ia fazer as perguntas. Quais cores estão em falta na aura de Júlia? Aí o pêndulo ia apontar. Tem mais algum? Sim ou não? Até dar que não. Agora vamos avaliar a energia vital da pessoa. Coloque o testemunho no biômetro da escala Bovis e faça a seguinte pergunta. Qual é o nível de energia vital de Júlia na escala Bovis? Isso indica o nível geral de vitalidade energética da pessoa. Vamos para a prática? Avaliação da energia vital. Então, nesse biômetro, eu vou usar essa parte aqui que é da escala Bovis. Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Qual é o nível de energia vital de Júlia na escala Bovis? 6.500. Então, vamos marcar aqui na ficha. E vamos para a próxima, que é a identificação da causa raiz. Identificação da causa raiz. Nesta etapa, buscamos identificar a verdadeira origem dos desequilíbrios energéticos encontrados na avaliação. A causa raiz podem ser mental, que são os pensamentos, emocional, que são os sentimentos, espiritual, que é o energético, físico, que é o corporal, o ambiente, que é o externo, ancestral, que é hereditário, kármica, que são vidas passadas ou familiar. Origem padrão podem ser dias, semanas, meses, ancestral, familiar ou kármica. Lembrando que se a causa raiz for ancestral, kármica ou familiar,
a origem padrão vai manter ancestral, kármica e familiar. O mental e o emocional, espiritual, físico, ambiental, eles podem ser dias, semanas ou meses. Então agora pegamos o biômetro de causa raiz, colocamos o testemunho na base do biômetro e vamos fazer as seguintes perguntas. Qual a causa raiz do desequilíbrio energético de Júlia? Após identificar a causa raiz, investigamos a origem do padrão energético. Então a gente vai fazer a seguinte pergunta. Qual é a origem desse padrão? Essa etapa ajuda a gente a entender de onde vem o desequilíbrio e há quanto tempo ele atua no campo energético da pessoa. Vou mostrar na prática para vocês, fica mais fácil. Então vamos identificar a causa raiz do desequilíbrio energético da Júlia. Qual é a causa raiz do desequilíbrio energético de Júlia? Espiritual. A outra pergunta é: qual é a origem desse padrão? Dias, semanas ou meses? Semanas. Então vamos marcar aqui. Espiritual, semanas. Agora vamos para a análise das áreas da vida. Essa avaliação ela é opcional. Agora analisamos como a energia impacta a vida da pessoa. Áreas avaliadas em adultos, que é a área familiar, relacionamento afetivo, profissional, financeira e missão de vida. Quando a análise é para criança, vamos avaliar área familiar, vida escolar, vida social, regulação emocional e comportamento. Agora vamos pegar o biômetro áreas da vida, colocar o testemunho na base e fazer a seguinte pergunta com o pêndulo. De péssimo a excelente, como está a área familiar de Júlia? Repita para cada área. Essa etapa ajuda a entender qual área de vida precisa de mais atenção. Vamos na prática. Então eu vou usar nesse biômetro essa parte aqui, de péssimo a excelente. Então eu vou usar para a Júlia, fazer análise da Júlia, essas perguntas que são referente a um adulto. Quando eu for criança, as perguntas vão mudar. Então, vamos lá. A pergunta vai ser, de péssimo a excelente, como está a área familiar de Júlia? Aqui ele apontou para mal. Então, vamos aqui na ficha e marcar mal. Próximo, de péssimo a excelente, como está o relacionamento afetivo de Júlia? Bom. Marca aqui, bom. E você vai repetir essa pergunta para as outras áreas também, o profissional, o financeiro e o missão de vida. A avaliação de neurodivergência. Essa avaliação é opcional e pode ser utilizada quando há interesse em investigar aspectos relacionados à neurodivergência. E são avaliadas 7 dimensões comportamentais, que são elas: fluidez comunicativa, interação social, condutas típicas, sensibilidade sensorial, interesses restritos, adaptabilidade e a qualidade de sono. Então agora vamos utilizar o biômetro de neurodivergência, vamos colocar o testemunho na base e com o pêndulo fazer a seguinte pergunta. Numa escala de 1 a 10, como está a fluidez comunicativa de Júlia? Observe o resultado indicado pelo pêndulo. Depois repita a mesma pergunta para cada uma das seguintes dimensões. Essa análise permite observar quais áreas apresentam maior ou menor equilíbrio, auxiliando na compreensão do padrão energético da pessoa. Vou mostrar na prática. A avaliação de neurodivergência. Aqui, se você quiser fazer uma análise mais profunda de uma pessoa que tem neurodivergência, então vamos supor que a Júlia tem algum tipo de neurodivergência. Eu vou usar esse biômetro de 1 a 10, começando aqui pela essa pergunta de fluidez comunicativa. Vou fazer a seguinte pergunta. Numa escala de 1 a 10, como está a fluidez comunicativa de Júlia? 7. Peraí que eu errei aqui. Aqui de cima. Isso. Próxima pergunta, interação social. Numa escala de 1 a 10, como está a interação social de Júlia? 6. E essa pergunta, assim por diante, nos outros aspectos também. Numa escala de 1 a 10, como está condutas típicas, depois a sensibilidade sensorial, interesses restritos, adaptabilidade e a qualidade de sono. E pronto, finalizamos toda a etapa de avaliação energética. Agora você já possui todas as informações necessárias para compreender o estado energético do seu cliente. Agora você vai ver essa mágica acontecer. Depois de reunir todos esses dados, você vai pegar as informações e colocar dentro de um formulário simples e intuitivo dentro do Rad AI. E automaticamente ele vai gerar um relatório profissional, personalizado e, claro, pronto para você mandar para o seu cliente em poucos minutos.
Então, na próxima aula, a gente vai ver como usar o RadAI na prática. Você vai aprender como cadastrar um cliente no RadAI, como preencher o formulário da análise energética, como gerar o relatório automaticamente e conhecer as principais funcionalidades do sistema. Nos vemos na próxima aula. Gratidão!